Oi, olá, saudações, galerinha bonita do Bacelar Portela, sejam todos bem-vindos. É com muita satisfação que realizaremos mais este trabalho. Mas, gente, antes de tudo, eu quero fazer um lembrete para vocês e, ao mesmo tempo, um convite. Por favor, não percam as aulas que a UP Bacelar Portela está oferecendo, tá? Os professores, orientados pela direção da escola, têm se esforçado bastante, esse conjunto de profissionais tem se esforçado bastante para oferecer para vocês, aí na casa de vocês, boas aulas. Isso é muito importante, valorizem. Sabemos que vocês estão aí com algum tipo de dificuldade, mas com esforço nós vamos superar juntos. Tudo bem? Podemos contar com a presença de vocês? Então vamos lá. Com toda certeza, nós sabemos que teremos bons proveitos. As aulas estão convidativas, então não percam, gente. Não percam. É isso aí. Pois bem, continuando esse trabalho, eu sou o professor Carlos Cunha e nesta videoaula teremos a consubstanciada participação dos professores de matemática e de física da nossa escola. O professor Carlos Vieira, o professor Davidson e a nossa querida professora Anaceli. São eles, junto comigo, que iremos fazer desse momento uma super aula abordando um tema necessário, um tema que está aí no nosso dia a dia e que às vezes nós temos a extrema dificuldade de lidar e de reconhecer esse tema da matemática, da física, da química e da biologia na nossa rotina do dia a dia. E que tema é esse? Vamos lá, vamos ver no quadro que tema é esse, gente. Nós vamos falar da notação científica. Já ouviram falar? Da notação científica? Pois é, notação científica. E nós vamos trabalhar utilizando as medidas, as unidades de medidas que estamos abordando aqui, que estamos fazendo o chamado do nano ao astronômico. Fiquem ligados, vocês vão gostar de tratar desse assunto. Quais são os tópicos que serão trabalhados? Nós vamos fazer uma ligeira introdução, que é exatamente essa que eu estou fazendo, tá? Nós vamos aprender como é que se escreve em notação científica, como é que a gente pega um número e escreve em notação científica, tá? E depois nós vamos ter a aplicação disso na rotina da gente diária. Na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, vocês devem observar isso em jornais, escritos ou televisionados, vocês devem observar em revistas, né? Vocês devem observar em vários lugares por aí, números, situações onde tem números muito grandes e números muito pequenos, tá certo? E aí, aqui entre nós, muitos têm dificuldade de fazer a leitura do número. Muitos têm dificuldade de escrever esse número. Mas aí, gente, eu vou começar a contar um segredinho para vocês. Toda vez que vocês tiverem uma situação quantificada e representada em números, quando você botar o olho no número, tenta localizar nesse número onde está a vírgula do número. Se você localiza onde está a vírgula, você começa a acertar e você começa a viver um aprendizado e um ensino que você teve no fundamental e no teu ensino médio, que os professores do fundamental e do médio ensinam para nós, ensina para o aluno que o número, que todo número tem a parte inteira e a parte que não é inteira, né? A primeira parte do número, que é a inteira, é a parte antes da vírgula. E a segunda parte, que não é inteira, está depois da vírgula. Eu vou mostrar uma situação para vocês no quadro, tá? Para que vocês possam ficar atentos. Eu tenho 23,458. Olha só o número que eu escrevi no quadro, gente. Eu escrevi 23,458. Tenta localizar esta vírgula, companheiros. Tenta localizar esta vírgula. Esta parte é a parte inteira do número, tá? E esta segunda parte aqui é a parte que não é inteira. Então vejam bem, tá? Te lembra aqui,
Aqui você vai lembrar das unidades, né? Das dezenas e das centenas. A classe é a classe das unidades simples. Então aqui eu tenho 23 unidades inteiras. E aqui eu tenho, tá, a parte que não é inteira. Aqui eu vou ler partes do inteiro. Se eu leio uma casa, aqui eu vou ler décimo. Né? Eu tenho 4 partes. O inteiro foi dividido em 10 partes e eu tenho 4 partes desse inteiro. Depois eu vou ler aqui centésimo, 45 centésimos. Depois eu vou ler 458 milésimos. Então, gente, fiquem ligados. Vocês precisam, quando olhar um número, olhar para tentar localizar a vírgula desse número, para poder você fazer a leitura correta. Se você começar a fazer isso, você já começa a dar um grande passo de aprendizagem. E vai facilitar a tua vida dentro de notação científica. Vamos lembrar lá do ensino fundamental e do ensino médio do professor de química, quando ele aborda o estudo das partículas, lá dentro da química, quando ele aborda o átomo, quando ele aborda as partículas que formam o átomo, por exemplo, o elétron, o prótons e o nêutrons. Gente, são unidades muito pequenas. Você escrever a massa de um elétron é uma unidade muito pequena. Então, dentro da química, você trabalha com notação científica o tempo todo, com unidades muito pequenas. Tá certo? Na biologia, por que nós estamos em casa? Porque tem um vírus aí que está assustando não só o nosso país, mas o mundo. Tá? E você consegue olhar o vírus aí a olho nu? Não. Você precisa de um microscópio que aumenta o tamanho desse vírus. Eu vou de forma aqui aleatória dizer milhões de vezes para que a gente possa ter visualização do tamanho do vírus. Então, o tamanho desse vírus ele é muito pequenininho. E esse vírus eu estudo através de qual disciplina? Da biologia, né? Da biologia. Tá certo? E os remédios que os cientistas estão procurando, ele é feito dentro da química, né? Usando partículas, substâncias muito pequenininhas para poder encontrar uma vacina. Olha como o assunto de notação está no nosso contexto. Agora vamos dar uma espiadinha na geografia e na física, né? Na televisão constantemente está sendo mostrado aí que os cientistas estão encaminhando sondas, naves, aeronaves para visitar planetas. E aí, gente, a distância da Terra para esses planetas, a distância entre planetas, a distância entre galáxias, a distância entre estrelas, tá certo? Gente, isso são medidas astronômicas, medidas muito grandes, que você está olhando lá dentro da geografia, e a física e a matemática são as ferramentas utilizadas para dar condições de a gente estudar essas grandezas. Vocês percebem o quanto esse tema ele é necessário? O quanto esse tema está no nosso dia a dia? Você que quer aprender notação científica, aprende essa formulazinha bem aqui, ó, que eu vou botar no quadro. Vou botar no quadro para te ver. Você aprende n vezes 10 elevado a n. Se tu aprender esta fórmula e saber o que significa essa formulazinha, você vai dar de chicotada em notação científica. Quem é n? Quem é n? n é um número. É um número natural. E esse número, ele tem que ser 1 a 9. n tem que ser 1 a 9. Vezes esta potência, gente, ó. Isso aqui é uma potência. Isto aqui é uma potenciação. Uma potenciação. Onde o 10 é a base. Onde 10 é a base. E o N é o expoente, né? É o expoente. Qual é o detalhe aqui, Carlos? O detalhe é que este N, ele vai ser mais, vai ficar um número positivo,
e um número negativo. Ou seja, ele é um número inteiro. Lembra de conjuntos numéricos? Conjunto dos números inteiros. Esse expoente aqui, esse n, vai ser um número inteiro. O número m, ou seja, a letrinha m, tem que ser sempre um número de 1 a 9, que vai multiplicar uma potenciação onde a base é 10 e o expoente é quem? É o número inteiro. Tudo bem? Isso é um segredo para vocês. Fica ligado, participa. Vamos aí receber o professor Davidson. Então agora nós vamos ver a importância de escrever o número em notação científica, ok? Nosso primeiro caso aqui é como escrever e ler esses números com tantas casas decimais. Se vocês perceberem, o nosso primeiro caso aqui é a massa do elétron. Ele é um número muito pequeno. Para poder fazer a leitura dele, nós vamos ter algumas dificuldades. Por quê? Porque é um número que fica 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ou seja, mais de 30 casas atrás da vírgula. Bom, seria difícil a leitura e seria difícil até a escrita. E o raio médio da Via Láctea também é um número muito grande, no qual o símbolo fica 3, 6, 9, 12, 15, 17 casas à frente da vírgula que estaria aqui. Bom, é um número muito grande e também muito difícil de escrever e muito difícil também de ler. Então, qual seria a forma padrão de escrever o número em notação científica? Primeiramente, eu vou ter que pensar em uma maneira de enquadrar nesse esquema aqui que foi mostrado aqui no nosso quadro, certo? Onde esse esquema aqui tem a seguinte regra. Para registrar um número em notação científica, usa-se uma potência de 10, aqui representada, que multiplica por um número, na forma decimal, onde esse número tem que estar entre 1 e 10. Assim, a representação de número por meio de notação científica pode ser escrito dessa maneira, mas tem uns detalhes, tá? Esse número que aparece aqui na frente, ele vai ter que estar entre 1 e 10, seguindo a regrinha maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, ele não pode ser igual a 10, ele tem que ser menor do que 10, tá? E a forma padrão é essa, tá? A forma literal de leitura de notação científica é essa aqui. Esse n está representando esse valor aqui decimal, a potência de 10 está bem clara aqui na nossa representação, e o n é o nosso expoente, que também representa uma ordem de grandeza, ok? Então, a maneira padrão de representar a notação científica é essa aqui apresentada. Já no próximo quadro aqui, eu vou mostrar para vocês como é que ficaria aquele exemplo anterior na forma de notação científica. Então, voltando ao exemplo da massa do elétron e do raio médio da Via Láctea, ok? Que estava nos slides anteriores, vamos transformar aqueles valores em notação científica. Bom, qual é o procedimento? Se o número for muito pequeno, eu vou ter que ver quantas casas essa vírgula terá que se deslocar para que o número fique entre 1 e 10, ou seja, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Nesse caso aqui, ela vai se deslocar 3 casas, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ou seja, 31 casas. Então, qual vai ser a grafia desse número, né? Como que eu vou representá-lo em notação científica? Ele será 9,109 vezes uma potência de 10 elevado ao expoente 31, onde esse 31 representa o número de casas que a vírgula foi deslocada para que ele fique no padrão maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o negativo significa que a vírgula andou para a direita, tá? Representada aqui no texto. Ok? Vamos agora ao raio médio da Via Láctea, né? Onde ele representava um número muito grande. Nesse caso, a vírgula vai se deslocar para a esquerda. E ela vai ter que se deslocar quantas vezes para que esse número fique entre 1 e 10, né? 3 casas, 6, 9, 12, 15, 17 casas. Então vamos lá. A vírgula agora está aqui.
Então a representação será 5,0 vezes uma potência de 10 elevado a 17. Esse 17, número de casas que a vírgula se deslocou para a esquerda. Como a vírgula foi deslocada para a esquerda, o expoente ficará positivo. No próximo quadro aqui, que será representado, o professor Carlos Vieira irá demonstrar para vocês alguns exemplos para transformar valores em notação científica. Exemplos de número muito grandes e exemplos de número muito pequeno, para poder consolidar aí o nosso conteúdo. Agora vamos continuar a ideia de escrever o número em notação científica mostrando alguns exemplos. Aqui nós temos 4 exemplos de números muito grandes, representando a superfície total da Terra, a superfície dos rios e mares, comprimento do Equador e distância média Terra-Sol. Vamos mostrar como escrever esse número que representa a superfície total da Terra em notação científica. Conforme foi dito pelo professor Davidson, eu preciso primeiro deslocar essa vírgula para um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Então a vírgula ela precisa se deslocar entre o 5 e 1. Como que nós escrevemos isso? Vai ficar 5,1 vezes a potência de 10. 10 elevado a quanto? Aí você vai conferir quantas cargas mais ela deslocou. 3, 6, 7, 8. Como ela se deslocou para a esquerda, então o expoente ele fica positivo. Então, a superfície total da Terra em notação científica será de 5,1 vezes 10 elevado a 8 km². Aí temos estes e outros exemplos que você pode praticar. Vou deixar para vocês exercitarem a superfície dos rios e mares, comprimento do Equador, só fazendo também aqui este último exemplo, a distância média da Terra e do Sol. A mesma coisa, ó. Você tem aqui a vírgula, ela precisa ser deslocada para o primeiro número que fica entre 1 e 10, seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Então essa vírgula precisa se deslocar entre o 1 e o 4. Qual é o número decimal que ficou? 1,496 vezes a potência de 10. Qual é o expoente? Confere quantas casas. Ela deslocou 3, 6, 7, 8 casas também. Então você tem essa representação da distância média da Terra para o Sol em notação científica. Agora, nós iremos mostrar alguns exemplos com números muito pequenos. Temos aqui 3 exemplos. Primeiro, o comprimento de bactérias ela está em torno de 0,0002 a 0,0015 milímetros. Vamos transformar esses dois números em notação científica. Primeiro aqui, a vírgula, neste caso, ela vai se deslocar para a direita. Então ela tem que ficar aqui, à direita do 2. Então você vai ter o número. A parte decimal seria 2, que multiplica 10 elevado a quanto? Quantas casas decimais ela deslocou? 1, 2, 3, 4. Então é 10 elevado a 4. Porém, ela está se deslocando para a direita. Quando a vírgula desloca para a direita, o expoente fica negativo. Então aqui você tem este número, quando você faz a leitura, é 2 décimos de milésimo. Em notação científica, é 2 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos agora escrever esse outro número. Observa que o número decimal precisa estar entre 1 e 10. Né? Então, essa vírgula ela vai ficar entre 1 e 5. Então, vai ficar aqui, 1,5 vezes 10 elevado a... Quantas casas essa vírgula vai percorrer? 1, 2, 3. Então o expoente tem que ser 3 e o expoente também tem que ser negativo. Então o comprimento de uma bactéria ela fica em torno, em notação científica, de 2 vezes 10 elevado a menos 4 a 1,5 vezes 10 a menos 3 milímetros.
Ok? Os outros dois exemplos também vai ficar como um exercício para vocês treinarem, transformar também números pequenos em notação científica. Então, no nosso próximo tópico, nós iríamos trabalhar com as operações envolvendo a notação científica. Vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês uma situação que nós precisaremos, principalmente quando nós estivermos trabalhando com operações envolvendo números de notação científica. Às vezes precisamos alterar a escrita de um número em notação científica, mudando o seu expoente, mas sem alterar o valor deste número. Então, como nós devemos proceder? Vamos observar esse número aqui. Você tem 5,3 vezes 10 elevado a 8. O expoente aqui é 8. Eu quero mudar esse expoente. Eu vou aqui aumentar esse expoente em uma unidade. Então, se eu aumentar esse expoente em uma unidade, então agora esse expoente vai ser 9. Então, aqui você vai ter 10 elevado a 9. Agora, se eu alterei o expoente, para não aumentar, não alterar o valor deste número, você precisa fazer uma mudança na parte decimal. Aumentou o expoente, você vai deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda, porque nesse caso o número decimal ele vai precisar diminuir. Então aqui ficaria o que? 0,53 vezes 10 elevado a 9. Por que eu devo fazer esse procedimento? Ora, se eu estou aumentando o expoente de 8 para 9, é como se eu estivesse aqui multiplicando essa potência por 10. Então, multiplicando essa potência aqui por 10, quando você faz a propriedade de potência, conserva a base de soma dos expoentes, aumentou para 9. Mas você não quer alterar o número, então você precisa dividir também a parte decimal por 10. E quando você divide por 10, o número decimal é só deslocar a vírgula para a esquerda. Por isso que eu preciso deslocar essa vírgula aqui uma casa para a esquerda. Ora, eu quero agora mudar esse expoente 8 para o expoente 10. O que aconteceu? Eu aumentei o expoente em 2 unidades. Se eu aumentar o expoente em 2 unidades, eu preciso deslocar a vírgula, que estava entre 5 e 3, 2 casas para a esquerda. Então aí você vai ter aqui, a parte decimal vai ficar 0,053 vezes 10 elevado a 10. E isso acontece se você aumentar sucessivamente o expoente, você vai deslocar a vírgula sucessivamente a quantidade de vezes que você aumentou o expoente para a esquerda, mudando a parte decimal desse número em notação científica. Como mostra aqui, ó, o expoente agora aqui é 11. Qual era o expoente inicial? 8. Aumentou em quantas unidades o expoente? De 8 para 11, aumentou em 3 unidades o expoente. Então a vírgula ela vai deslocar para a esquerda 3 casas, 1, 2, 3. Então ficou aqui 0,0053 vezes 10 elevado a 11. A mesma coisa acontece quando você diminui. Na verdade, quando você quer seguir o caminho inverso, quando você quer diminuir o expoente, o valor do expoente, você pode fazer isso desde que você observe o que vai acontecer com a parte decimal. Olha só, você tem aqui o expoente 8. Aqui, eu diminuí uma unidade, o expoente. Quando você diminui uma unidade, você precisa deslocar agora esta vírgula uma casa para a direita. Ficou 53. Por quê?
Porque nesse caso aqui você está dividindo a potência por 10. Porque quando você divide a potência por 10, subtrai os expoentes, propriedade de potência, 8 menos 1, 7. E se você não quer alterar, aí você vai multiplicar a parte decimal por 10. Quando você multiplica a parte decimal por 10, a vírgula ela desloca para a direita. Então, essa fica a regrinha prática, ó. Toda vez que eu diminuo o expoente, eu vou diminuir agora aqui, era 8, agora eu vou diminuir para 6. Diminuiu em 2 unidades. Então, o que vai acontecer com o número, a parte decimal desse número de notação científica? Essa vírgula vai deslocar 2 casas para a direita. Olha só, ela estava aqui, né? Então, ela desloca 2 casas. Não tinha nenhum número depois do 3. Você acrescenta o 0. Então, quando não tem nenhum número, é só ir acrescentando 0, porque é a mesma coisa se eu quiser colocar o número 10 elevado a 8 e escrever aqui 10 elevado a 5, mudar o expoente de 8 para 5, você está diminuindo 3 unidades. Então, essa vírgula aqui, ela precisa deslocar também 3 unidades para a direita. Depois do 3 não tinha nenhum número, né? Mas você acrescenta 2 zeros para que essa vírgula ela se desloque para lá. Então aí você teria aqui 5.300 vezes 10 elevado a 5. Esse número aqui é equivalente a 5,3 vezes 10 elevado a 8. Nós entenderemos melhor nos exemplos envolvendo operações, principalmente quando tratamos da soma e da subtração, qual é a utilidade de você fazer essa mudança no expoente. Agora chegou a hora de fazer operações com números em notação científica. Nós mostraremos como fazer as operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Sendo que esses números eles aparecem aqui em notação científica. Temos aqui o primeiro caso, adição e subtração. Temos 3 exemplos. Vamos executar cada um deles. Então, você tem aqui no primeiro exemplo 4,6 vezes 10 elevado a 4 mais 3,0 vezes 10 elevado a 4. Como que eu faço para somar esses dois números em notação científica? Esse é o caso mais simples. A primeira coisa que você precisa observar é a potência de 10 e verifica o expoente. Aqui o expoente é 4, é o mesmo expoente deste número. Então, quando a potência de 10 ele tem o mesmo expoente, você vai apenas somar a parte decimal de cada um desses números. Então você vai somar aqui, ó, o 4,6 mais 3,0. Então, quando você soma números decimais, tem que ter só o cuidado de colocar vírgula abaixo de vírgula, então vai dar 7,6. Então, você vai ter como resultado dessa primeira operação 7 vezes 10 elevado a 4. Você vai apenas repetir a potência de 10. E no caso em que a potência de 10 ela apresenta expoentes diferentes, aí já vai mudar um pouco o procedimento. Você não pode somar direto a parte decimal. Você precisa fazer o seguinte procedimento. Você precisa igualar esses expoentes da potência de 10. Eu vou fazer o quê? Eu vou repetir 2,3 vezes 10 elevado a 9, vou repetir esse primeiro número, mas agora eu vou modificar o expoente do segundo. Eu poderia fazer o contrário, né? Repetir o segundo e mudar o expoente do primeiro, tanto faz. Aqui eu vou escrever logo a potência de 10. O expoente é 8, então se você quer escrever igualar, então aqui esse expoente ele tem que ficar 9. Aumentou uma unidade. Aquilo que eu expliquei no slide anterior. Se o expoente aumentou uma unidade,
parte decimal, a vírgula ela tem que correr uma casa para a esquerda. Então ela vai ficar, o número decimal vai ficar 0,34 vezes 10 elevado a 9. Uma vez que a potência ela tem o mesmo expoente, aí sim você pode fazer a operação com a parte decimal. Eu só esqueci aqui o sinal de menos. Então você tem aqui menos 0,34. Fazendo o jogo sinal mais ou menos vai dar menos, então você vai subtrair 2,3 menos 0,34. Só igual as faces decimais, coloca um vírgula abaixo de vírgula. Então 10 menos 4, 6. Aqui fica 12 menos 3 vai dar 9, e vai ficar 1,96. Logo, o resultado final dessa operação é 1,96 vezes 10 elevado a... Agora vamos finalizar aqui com o terceiro exemplo, mostrando como funciona esse terceiro exemplo. Olha só. Você vai observar novamente, ó, a potência de 10. O expoente aqui é menos 2 e aqui o expoente é menos 3. Aí você precisa igualar esses expoentes. Então, vamos pensar agora aqui, modificando esse primeiro número de notação científica. Eu vou escrever logo a potência de 10. Qual é o expoente que aparece aqui? É menos 2. Então, de menos 3, eu vou escrever aqui menos 2. Observa que, quando você sai de menos 3 para menos 2, você está aumentando em uma unidade. Você precisa ficar atento quando você está trabalhando com números negativos. Porque na reta numérica você tem aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, de menos 3 para menos 2, você está aumentando o expoente em uma unidade. Se você aumentou o expoente em uma unidade, o que vai acontecer com o decimal? A vírgula vai deslocar para a esquerda, porque o decimal vai diminuir. Então vai ficar 0,18 vezes 10 elevado a menos 2. Menos, aí você repete o segundo número. Aí vai ficar, como a parte potência de 10 já tem o mesmo expoente, essa potência de 10, você vai apenas fazer a operação com o número decimal. 1,8. Tá, eu preciso ficar atento qual é a operação que eu vou fazer aqui, né? Porque você está fazendo a operação com números inteiros, né? Na subtração. Vai ficar 1,8, 0,38. Vírgula abaixo de vírgula, igual aqui as decimais. Fica 10 menos 2, aqui fica 7 menos 26, 1,62. Olha só, aqui o maior valor é o 1,8 em relação a 0,18, então eu tenho que conservar o sinal do maior. Então aqui o resultado na verdade vai ser negativo, menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 2. Multiplicação e divisão com notação científica. Como proceder, né? Nosso primeiro caso aqui, exemplo número 4, é uma multiplicação. Então, o primeiro passo é armar a multiplicação com a parte decimal separada com parte decimal e a parte com potência separada com a parte com potência. Vamos lá. Eu vou abrir o parênteses e escrever a primeira parte decimal, 2,5, multiplicar com outro número decimal, 3,9. Fecha o parênteses, repete aqui o padrão de notação científica, abre parênteses novamente. 10 elevado a 10, multiplicado por 10 elevado a menos 4. Vamos lá. Então, primeira parte, né? Multiplicar 2,5 por 3,9. Vamos aqui fazer um rascunho, né? 2,5 multiplicado por 3,9. Está aqui o símbolo de multiplicação. 9 vezes 5, 45. 3 vezes 5, 15, 19. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7.
5, 17, 9. 2 casas atrás da vírgula, 2 casas atrás da vírgula. Então, 9,75. Repete a base e soma os expoentes. 10 menos 4, 6. A nossa resposta já está no padrão de notação científica, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Vezes uma base 10 elevado ao expoente n, que no caso aqui é 6. Então está aí o nosso exemplo de multiplicação com notação científica. Agora vamos ao exemplo de divisão entre duas notações científicas. É o exemplo número 6, ok? Primeiro passo, arrumar a conta, né? Tirar a parte decimal com parte decimal, partir potência de 10 com potência de 10. Então vamos lá. 6 dividido por 2, está aqui. O 6 é inteiro, o 2 é inteiro, está aqui na forma, ok? Dividido, multiplicado por 10 elevado a 9, dividido por 10 elevado a 2. Então vamos lá. Muito fácil, né? 6 dividido por 2, 3. Repete o símbolo aqui da multiplicação da notação científica. Divisão entre duas bases 10, né? Repete a base e subtrai os expoentes. 9 menos 2, 7. Já está em notação científica, número maior ou igual a 1, menor do que 10, vezes uma base 10 elevado ao expoente n. Então está aí uma multiplicação e uma divisão. Deixo com vocês a sugestão de resolver o número 5 e o número 7 e no slide final, ou seja, no quadro final, estará a resposta aqui para vocês poderem conferir com o exercício de vocês aí, ok? Bom, nesse ponto, nós vamos ver as aplicações de notação científica no contexto da astronomia, ok? O nosso título do trabalho apresentado até agora foi do nano ao astronômico. O nano trabalha com medidas muito pequenas e o astronômico com medidas muito grandes, ok? Então vamos lá. Na aplicação que eu trouxe aqui para vocês, nós vamos trabalhar com distâncias, grandes distâncias, certo? E uma unidade de medida que eu estou trazendo aqui sobre distâncias do universo se chama a unidade astronômica, de símbolo U maiúsculo, A maiúsculo, ok? Aonde? O que significa essa unidade astronômica? É a distância em quilômetros entre o Sol e a Terra, ok? Então, uma unidade astronômica corresponde à distância média entre a Terra e o Sol. E o seu valor é 150 milhões de quilômetros, que em notação científica vale 1,5 quilômetros, ok? Próximo. Bom, aqui está o nosso sistema solar, né, com o Sol e os planetas que orbitam, incluindo Plutão, né, que tem aquele, né, um dilema assim, planeta não ou planeta, né, enfim, esse não é o nosso caso aqui, o nosso caso é notação científica, não esqueça. E nós temos o Sol, as distâncias entre planetas em unidades astronômicas. Não esqueçam que uma unidade astronômica vale exatamente 1,5 vezes 10⁸ quilômetros. Então está aí, né? O nosso padrão de medida no universo. Repetindo, o que é uma unidade astronômica? É a distância entre o Sol e a Terra. Aqui, ó. Então já está escrito aqui, ó. A distância entre o Sol e a Terra vale uma unidade astronômica, certo? Só que qual vai ser a aplicação que eu vou sugerir aqui? Que nós calculássemos qual é a distância entre a Terra, tá? Entre a Terra e Júpiter. Vamos dar uma olhada aqui. Eu sei que a Terra possui uma unidade astronômica, ou seja, a distância do Sol até a Terra vale 1,5 vezes 10⁸ quilômetros. Certo? Deixa eu só arrumar aqui o número para ficar melhor de enxergar. Pronto. Então, a distância entre o Sol e a Terra vale uma unidade astronômica. Beleza? E qual será a distância entre o Sol e Júpiter? Eu sei que vale 5,2 unidades astronômicas.
Só que quanto que dá esse valor em quilômetros? Bom, nesse caso nós vamos ter que converter, né? Aonde uma unidade astronômica vale 1,5 vezes 10 oitava quilômetros. Então, 5,2 unidades astronômicas vão me dar quantos quilômetros, né? Então, basta fazer uma multiplicação entre 5,2 e 1,5 para nós encontrarmos essa distância entre o Sol e Júpiter, né? Então, vamos armar aqui a conta. Distância entre o Sol e Júpiter vai ser igual a 5,2 vezes 1,5 vezes 10 elevado à oitava. Ou seja, 5,2 unidades astronômicas. Distância entre Sol e Júpiter é igual a 1,5 vezes 5,2. Rascunho. 1,5 vezes 5,2. 10, 25, 26, 2, 5. 0, 8, 7. Duas casas atrás da vírgula, duas casas atrás da vírgula. Então, nós temos aí 7,8 vezes 10 elevado à oitava quilômetros. Ou seja, encontramos o valor aqui da distância entre o Sol e Júpiter em notação científica, ok? Vou só apagar aqui no rascunho. Vamos nessa. Bom, qual é a nossa intenção? O que eu falei inicialmente que era a minha intenção aqui? Seria calcular a distância entre a Terra e Júpiter. Como que eu posso obter? Eu vou calcular a distância. Vamos só arrumar aqui a distância entre Júpiter e a Terra. Vamos lá. Como que eu posso obter esse valor, né? Vamos lá. Eu vou calcular a distância de Júpiter ao Sol menos a distância da Terra ao Sol, né? O que nós teremos aqui? Distância de Júpiter até a Terra vai ser igual à distância do Sol até Júpiter, onde nós encontramos aqui 7,8 vezes 10 oitava, menos a distância do Sol até a Terra, 1,5 vezes 10 oitava. Bom, uma subtração e duas notações científicas. Qual é a primeira coisa que eu devo observar? Claro, é o sinal. Beleza, eu sei que eu quero subtrair. Qual é o segundo passo? Observar os expoentes. Se os expoentes são iguais, o que o professor Vieira explicou para vocês aí? Quando os expoentes são iguais, basta partir direto com a operação com a parte decimal. Faz a operação com a parte decimal, repete a base, repete o expoente e obtém a resposta. Muito simples. Então, a distância entre Júpiter e a Terra vai ser igual a 7,8 menos 1,5. Vamos lá. 7,8 menos 1,5. Vírgula de baixo, vírgula, 3, 6. Então, 6,3, repete a base, repete o expoente, quilômetros, tá? Então, aqui nós encontramos a distância de Júpiter até a Terra em quilômetros, tá? Então, seria a distância da Terra até Júpiter, que foi a proposta inicial aqui da nossa atividade, ok? Então, está aqui a nossa apresentação sobre notação científica, suas operações e suas aplicações, ok? Até mais, rapaziada!